não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! O tema desse curso é inteligência humana e um dos objetivos é mostrar todas as correntes e todos os mecanismos que estão postos em ação hoje em dia e desde há pelo menos 200 anos para deprimir a inteligência humana e, se possível, suprimi-la. Tudo o que nós chamamos de sistema de educação tem se destinado precisamente a isso desde há muito tempo, e muito do que nós imaginamos como alta cultura tem apenas este objetivo. É evidente que todo ser humano ele se considera inteligente até certo ponto, e pelo menos imagina que tem inteligência suficiente para as suas necessidades. Eu nunca conheci ninguém que se confessasse definitivamente burro. Às vezes as pessoas fazem isso por brincadeira, e o Pedro tinha um amiguinho que dizia: sou burro com muito orgulho, e morreu baleado pela polícia. Então, evidentemente, é uma coisa contraproducente. Então nós nos apegamos de algum modo à nossa inteligência porque nós não temos outro farol de orientação na vida. Não adianta você confiar no instinto, nem nas ordens superiores. Nada disso vai resolver o seu problema. Sempre você vai precisar usar sua inteligência de algum modo para tentar se orientar na situação. Mesmo que você pretenda, por exemplo, seguir uma autoridade, seguir um líder, ou seguir uma religião, bom, você ainda vai precisar da inteligência para entender o que ele está dizendo e para saber se você está seguindo corretamente ou não. Então, simplesmente nós não temos escapatória. Desistimos da inteligência é como se fosse um urso que desistisse das garras dos dentes, ou uma águia que desistisse das asas. No entanto, vamos dizer, as forças principais da nossa civilização se voltam contra a inteligência humana, e não é de hoje. Muitas ideias elas se impregnaram de tal modo na nossa cultura que elas nos parecem naturais, de algum modo. Uma delas é de que nós não conhecemos a realidade, nós conhecemos apenas fenômenos ou aparências, e na verdade o mundo real, suposto mundo real, é muito diferente daquilo que nós vemos. Nós podemos mais ou menos datar a origem disso de um filósofo escocês chamado David Hume, bem que essa não fosse a intenção de Hume. A maior parte da obra do Hume é dedicada justamente à crítica do conhecimento humano. E, somando tudo, ele prova que é impossível você conhecer qualquer coisa. Ele diz, por exemplo, que nós temos sensações, nós temos impressões e temos pensamentos, mas nós não temos nenhuma prova de que por trás disso exista um eu pensante, um eu consciente. De fato, não temos. Se você nunca viu o seu eu, você não tem uma experiência direta do seu eu, você só o reconhece pelas suas ações, e essas ações estão evidentemente separadas umas das outras. Você não tem uma experiência contínua. E assim por diante ele vai fazendo vários exames críticos do conhecimento humano, sempre apontando as suas falhas. Só que depois de ter dito tudo isso, demonstrado que não há razões para você crer na objetividade, na realidade, veracidade do seu conhecimento, ele diz, no entanto, mas apesar disso nós precisamos crer nesse conhecimento,
porque isso nos é ensinado pela tradição e nós não podemos viver sem isso. Então é errado considerar Hume como um céptico, na verdade. Ele está fazendo, com a crítica da razão, ele está fazendo a apologia da tradição e da obediência e do hábito. Ele diz que há muitas ideias que nós não podemos provar, que se impregnaram em nós pelo hábito, e nós precisamos delas, embora elas não tenham fundamento racional. Nós sabemos que esta crítica do conhecimento humano feita por Hume causou uma profunda impressão em Immanuel Kant, que veio um pouco depois. E Kant não se conformou com aquela conclusão negativa e achou que ele tinha que encontrar um novo fundamento para o conhecimento. Sobretudo porque ele viu um paradoxo no fato de que, por um lado, Hume provava que o conhecimento racional não é possível, mas lendo as obras de Newton, você vê que algum conhecimento racional Newton tinha conseguido obter. Então, se uma coisa é impossível, como é que ela aconteceu? Se Hume tem razão, como é possível a física de Newton? Então, tentando localizar um novo fundamento para a credibilidade do conhecimento científico, Kant acredita descobrir que esse fundamento não está na objetividade do conhecimento, no fato de que ele reflita a realidade das coisas, mas ele está dado na própria estrutura da razão humana. Essa estrutura se define por uma série de pré-condições do nosso conhecimento. Algumas dessas pré-condições determinam o formato do nosso conhecimento racional, e um outro conjunto de pré-condições determina o formato da nossa percepção sensível. Isso aí que ele vai chamar as categorias. Quer dizer, existem categorias da percepção sensível e categorias da razão. E fora dessas categorias nós não conhecemos absolutamente nada. Só que essas categorias, elas dizem respeito ao nosso conhecimento, ao nosso modo de conhecer, e não à realidade do mundo, donde ele conclui que nós só conhecemos aquilo que chega a nós no formato adequado da nossa estrutura de percepção ou da estrutura da nossa razão. Ele chama isso de condições a priori. A priori quer dizer o que vem antes. Antes de qualquer ato de conhecimento, essas condições, esse quadro que molda e limita o nosso conhecimento já está dado na nossa cabeça de uma vez para sempre. E ele é igual para todos os seres humanos. Então, daí a famosa conclusão dele de que nós não conhecemos as coisas em si mesmas, mas apenas a sua aparência fenomênica. A aparência fenomênica, de fato, é uma redundância, porque fenômeno quer dizer aparência, né? Então nós pegamos esses dados externos que não refletem, diz ele, a estrutura real das coisas, mas apenas o nosso modo de conhecer. Por exemplo, depois disso apareceram várias observações que parecem confirmar isso. Por exemplo, nós não captamos todas as longitudes de onda que chegam aos nossos ouvidos, só captamos uma certa faixa. Portanto, o cachorro capta ondas que nós não percebemos. Então, por quê? Porque essa onda corresponde às categorias, às formas a priori do cérebro do cachorro, e não corresponde ao nosso. Portanto, todo o nosso conhecimento é apenas uma vasta coleção de aparências, da qual nós não podemos saber se ela é real ou não. Nós podemos saber apenas se ela é adequada ao estado atual dos conhecimentos científicos. Então, a ideia de realidade fica substituída pela ideia de um consenso científico, ou seja, todos os seres humanos pensam mais ou menos igual, nós temos as mesmas categorias de sensação, as mesmas categorias de percepção. Então, se os mais inteligentes dentre nós concordam com tal coisa, essa coisa deve ser mais ou menos assim, não porque nós tenhamos meios de verificá-la na realidade, mas porque simplesmente que corresponde ao estado atual dos nossos conhecimentos. A maior parte das pessoas não percebe a consequência imediata disso aí. A consequência imediata é que nenhum de nós pode jurar que aquilo que ele enxerga, que aquilo que ele conhece, é realidade. E a única autoridade que decide se o nosso conhecimento é verdadeiro ou não é um consenso científico. O que é um consenso? É a opinião dominante da maioria dos cientistas.
Isso quer dizer que entre o ser humano e a realidade se interpõe uma espécie de guardião do portal, né? O homem do pedágio que deixa você passar ou não. Esse homem do pedágio é a classe científica. Então, a partir daí, vai se espalhando gradativamente na sociedade a ideia de que a ciência estabelecida, a classe científica, é o único árbitro em todas as questões possíveis. Então nós não estamos num mundo real, nós estamos separados do mundo real e a única coisa que remotamente nos conecta a ele é a autoridade do consenso científico. Não é preciso dizer que esse consenso não existe, porque a todo momento aparecem novas teorias desmentindo outras teorias e assim por diante. Praticamente não existe nenhuma teoria científica, nenhuma que não tenha sido contestada vigorosamente por outros cientistas, né? Nós temos, por exemplo, a média da população acredita que uma coisa como a teoria da relatividade do Einstein está provada de uma vez para sempre. Bom, isso é o que ele acredita, mas existem muitos cientistas que não acreditam. Quer dizer, as críticas à relatividade de Einstein continuam aparecendo, ano após ano. Elas não são incorporadas na visão pública da ciência, embora façam parte do patrimônio da ciência, né? Então, praticamente não há nenhuma certeza pública fundada na autoridade da ciência que não seja contestada dentro do próprio campo da ciência. De modo que nós temos que distinguir duas coisas. Uma coisa que é a prática científica real, envolve então, milhões de profissionais no mundo inteiro, e outra coisa que é a imagem pública da ciência. Veja, não por coincidência, se você perguntar que matéria ensina o professor Richard Dawkins, ele é catedrático de imagem pública da ciência. É isso que ele ensina, né? Isso quer dizer que ele sempre se apoia numa imagem pública como fundamento dos seus argumentos. Mas esta imagem pública ela é sempre, evidentemente, enganosa, porque faz parte da própria natureza da atividade científica, ela está continuamente se criticando e se renovando, de maneira que nós podemos dizer que não existe nenhuma teoria científica que foi provada de uma vez para sempre. Simplesmente nenhuma. Existe apenas aquela que é aceita pelo consenso, e isto para o cidadão comum que passa pelo nosso sistema pelo sistema de educação vale como se fosse não propriamente uma realidade, mas um substitutivo adequado da realidade. Ora, esta linha de pensamento inaugura então uma corrente que nós chamamos o positivismo. O positivismo é formulado imediatamente por Augusto Comte. Esse nome é dado por Augusto Comte, mas na verdade o positivismo não é senão um kantismo mais ou menos adaptado. Então ele também parte do princípio de que só as ciências, tal como conhecidas no mundo moderno, nos fornecem um conhecimento adequado da realidade. Não quer dizer um conhecimento real, não quer dizer um conhecimento verdadeiro, mas um conhecimento adequado. Então o conceito do adequado substituiu o conceito do verdadeiro. O verdadeiro jamais sabemos o que é. Isso. O efeito que isso desencadeia nas mentes das pessoas, especialmente dos estudantes, é absolutamente devastador. Porque a partir daí tudo começa a ficar móvel. Você não tem, jamais pode ter uma certeza adequada do que quer que seja. Mas, por outro lado, Kant era um sujeito religioso, era um sujeito crente, e ele dizia que tudo aquilo que nós não podemos conhecer, nós temos que aceitar pela fé. E se você pergunta por quê, ele diz que é um imperativo categórico. O imperativo categórico quer dizer exatamente porque sim. Ou seja, você tem que acreditar, porque se você não acreditar, você não presta. Então aí foi cavado um abismo intransponível entre o que é matéria de fé e o que é matéria de conhecimento. Particularmente tudo aquilo que se refere a Deus, a vida após a morte, aos anjos, etc., segundo Kant, são coisas que nós podemos pensar, mas não podemos conhecer. Mas embora não podemos conhecer, nós temos que crer. Tá certo? Então, todo o conceito atual de ciência e fé que aparece nas discussões públicas, na mídia, por assim dizer, seja a mídia cultural, seja a mídia popular, é baseado nessa distinção do Kant entre o que é conhecimento e o que é fé. Então, a fé consiste em acreditar numa coisa que você não pode saber, mas
na qual você é obrigado a acreditar, porque senão você simplesmente não presta. Então, veja, o argumento no fundo é o mesmo do Hume. Há coisas que nós não podemos conhecer, mas nós temos que conhecer, porque sem elas nós não podemos viver. Então, onde o Hume colocava o poder da tradição e do hábito, Kant coloca a autoridade da fé. Não é isso? Então, é claro que isso cria um problema terrível, porque se você pega a Bíblia e pergunta por que você acredita nisso, ele diz, porque é a palavra de Deus. E se você perguntar, mas por que você acredita que isso é a palavra de Deus? Aí não tem mais jeito. Não tem nenhuma maneira objetiva de você sair desta discussão. Então existe, por um lado, a autoridade do irracional e, por outro lado, a falta de autoridade do racional, que é substituída pela autoridade do consenso científico, o qual, por sua vez, não existe. Qual é o efeito que você acha que o sujeito educado neste sistema acaba sofrendo na sua mente? Hein? Qual seria, por exemplo, dentro desse contexto, a diferença entre um sujeito inteligente e um burro? Se os dois dependem de um consenso externo e os dois só podem se apegar a uma fé irracional, na qual você tem que acreditar porque sim. A mim me parece que aí não há mais diferença entre o inteligente e o burro, porque ambos conhecem a mesma coisa, isto é, praticamente nada, exceto aquilo que o consenso científico lhes ordena. Então está imediatamente nivelado. Então, a partir daí, o conceito da inteligência como capacidade de penetração numa realidade e de expressão dessa realidade está acabado uma vez para sempre. Mais ainda, o consenso científico ele é móvel. De ano para ano, as teorias se trocam e às vezes elas nos colocam num beco sem saída. Por exemplo, o sujeito começa a investigar baseado numa hipótese materialista de que tudo que existe é um negócio que ele chama matéria, embora ele não saiba exatamente definir. Primeiro ele define aquilo como algo que ocupa um lugar no espaço, e depois ele vê que tem partículas que não ocupam lugar nenhum e não obstante existem. Existem por quê? Porque você verifica experimentalmente que elas existem. Elas se comportam de uma certa maneira que é até previsível. Não existe hipótese que tenham sido mais comprovadas experimentalmente do que as da física quântica. Mas por que a física quântica se chama quântico? De quantidade. Ele diz, bom, porque quando você vai dividindo os elementos que compõem a matéria, você chega até partículas ínfimas, você não sabe mais se elas existem ou não e de que elas são feitas. Você só sabe o quanto elas contêm, mas quanto do que? Não sabemos. Então isso quer dizer que o que começa como um materialismo termina com um imaterialismo total. Nós sabemos que tudo que existe materialmente se compõe de partículas cuja materialidade nós não podemos sequer definir e não podemos afirmar, tá certo? E as quais nós só conhecemos pela medição do seu comportamento. Não sabemos o que elas são, não sabemos sequer se existem. E elas têm um modo de existência muito ambíguo, que ora parece existir, ora parece não existir. E, no entanto, vamos dizer, esta é a hipótese mais comprovada do universo. Nenhuma outra hipótese científica foi jamais testada tantas vezes quanto essa. Experimento atrás de experimento, os físicos quânticos provam que eles são capazes de prever o comportamento de certas partículas. E ela se comporta exatamente do jeito que foi previsto, e os experimentos sempre dão certo. Mas nós não sabemos sequer se nós podemos chamá-la de partícula, porque algo para ser parte de uma coisa tem que ela própria ser uma coisa, mas não sabemos sequer se as partículas são coisas. A esta altura, o que significa inteligência? Bom, a partir daí a inteligência só pode ser medida em termos de certas capacidades que são prezadas pelo quê? Pela classe científica. Por exemplo, você tem o raciocínio verbal, você tem o raciocínio espacial, você tem raciocínio geométrico, raciocínio matemático, etc, etc. Você tem até certos tipos de raciocínio de inteligência social, você tem um traqueiro social. Tudo isso são modos de um negócio chamado inteligência. E muitas dessas podem ser medidas, mas elas são exatamente como as partículas.
Nós podemos medi-las, mas não sabemos o que elas são. Se você não tem, vamos dizer, uma realidade objetiva, efetiva, pela qual você possa testar o seu conhecimento e discernir, isto é verdadeiro, aquilo é falso, tá certo? Então a inteligência é apenas uma capacidade operativa cujos resultados não significam absolutamente nada. E note bem, todo mundo está sendo educado nesta base hoje. Então, o que se mede por exemplo, num teste de QI não é efetivamente a inteligência, é alguma dessas operações considerada em si mesma, separada das outras, e independentemente do seu resultado real. É a mesma coisa assim que você medir a capacidade que o sujeito tem de levantar peso. Então ele levanta o peso, ele é considerado um sujeito muito forte, mas se ele for absolutamente incapaz de realizar qualquer ato real com toda a sua força, não interessa, ele continua sendo um sujeito fortão, porque foi medido no levantamento de peso. Isso quer dizer que se a única habilidade dele for o levantamento de peso, funciona. Do mesmo modo, vamos dizer, digamos, o raciocínio verbal. O sujeito pode ter um raciocínio verbal extraordinário, tá certo? Mas ele jamais é capaz de usar esse raciocínio verbal para compreender qualquer coisa real. Então, ele entende textos e produz textos com uma certa facilidade, ele monta as frases com uma certa flexibilidade, e isso prova que ele tem inteligência verbal. Se essa inteligência não puder ser aplicada a coisa alguma, exceto a execução do teste, está provado que você tem um alto QI verbal. Do mesmo modo as outras modalidades de inteligência. Se, ao contrário, nós exigimos da inteligência algo mais para que ela mereça esse nome, e nós dizemos o seguinte: só há inteligência onde existe uma capacidade de penetração e expressão da realidade das coisas. Muito bem, então aí toda a perspectiva muda. Só que este conceito está ausente da nossa cultura. Para compensar, vamos dizer, os efeitos desta tradição, que começa com Kant e prolonga com Augusto Comte, e que nos Estados Unidos ainda é a tendência dominante em todas as universidades, surge com Hegel uma tendência exatamente oposta, onde ele afirma resolutamente a nossa capacidade não só de conhecer o real, mas de conhecer o trajeto todo do real na história efetiva humana. Ou seja, um diz, nós nada podemos conhecer além de aparências, e o outro diz, nós conhecemos tudo, pelo menos eu conheço tudo, eu já entendi todo o percurso da história humana e já sei onde vai terminar. Destas duas tendências aparecem, vamos dizer, os pilares do pensamento moderno, que são o marxismo e o positivismo. Né? O positivismo herdado de Kant e o marxismo herdado de Hegel. Então, uns não têm conhecimento de nada, a não ser da aparência. Outros já têm o conhecimento de tudo e já sabem tudo no que vai dar, aonde as coisas vão terminar. Veja, só o fato de haver essas duas tradições e de elas serem influentes na nossa educação já nos coloca num problema terrível, porque você vê que metade da humanidade se empenhou em realizar o sentido da história, tal como Hegel e Karl Marx haviam explicado, e para isso mataram centenas de milhões de pessoas, tá certo? E para opor a isso você não tem senão o Kant, que diz, olha, eu não sei nada, você também não sabe nada. Nós não podemos conhecer coisa nenhuma a não ser aparências. E aí que está a coisa mais engraçada, porque você, na medida que você aceita esse pressuposto kantiano, você se coloca nas mãos da classe científica. Então, é como se dissesse, ninguém conhece a realidade, só quem conhece um pouco da realidade somos nós, os cientistas. Então, você sempre tem que perguntar para nós se o que você está vendo é real ou irreal. Né? E isto consagra o poder do quê? Da intelectualidade. Tem uma intelectualidade científica que comanda a sociedade inteira e é a máxima autoridade. Por outro lado, no desenvolvimento histórico da tradição hegeliana, com Marx, com o Partido Comunista, etc., etc., o poder termina nas mãos de quem? Da intelectualidade também. Então você tem dois caminhos pelos quais você consagra uma certa classe de pessoas que são intelectuais, tá certo? No poder, e
tudo você tem que perguntar a eles. Ora, o que significa adestrar a inteligência de uma pessoa nesse contexto? O que é uma pessoa inteligente dentro da tradição hegeliana ou dentro da tradição kantiana? Bom, dentro da tradição hegeliana, o sujeito mais inteligente que existiu foi Joseph Stalin, evidentemente. Por quê? Era o sujeito que conseguia fazer planos e realizá-los no sentido dos objetivos propostos na tradição, tá certo? E conseguia fazer isso com uma eficiência monstruosa. Stalin fez um plano de ocupar metade da Europa, tá certo? E conseguiu isso usando até o seu adversário, que era Adolf Hitler, o nazismo, manipulou o nazismo e o resultado final da guerra foi o quê? Entregaram metade da Europa para a União Soviética. A União Soviética antes era um país falido, era um terceiro mundo. Quando termina a guerra, ela virou uma potência comparável aos Estados Unidos. Então, é claro que nós temos que concluir que o Stalin foi o maior estrategista de todos os tempos, porque a estratégia consiste em você articular um conjunto de ações para obter um certo resultado e você vai medir, vamos dizer, a eficiência da estratégia pelo resultado obtido. Se você perguntar quem mais fez isso no mundo, ninguém mais. Se você pensar assim, pega os governantes dos vários países, pega Roosevelt, de Gaulle, Churchill, né? E pergunta se algum deles concebeu uma estratégia tão boa e obteve exatamente os resultados pretendidos. Nenhum deles. Por exemplo, Churchill, se dissesse para ele, olha, o resultado de tudo que você está fazendo para defender o Império Britânico vai ser a liquidação do Império Britânico. Ele ficaria mortalmente ofendido, mas, no entanto, foi isso mesmo que aconteceu. Não é isso? E se dissesse para o Franklin Roosevelt, o resultado de tudo que você está fazendo é entregar o mundo para a União Soviética, ele também diria que não. Então você vê vários personagens que não têm controle do fluxo dos acontecimentos, lidando com outro que tem um controle total da coisa. Claro que ele também errou, houve percalços, mas no conjunto ele fez exatamente o que queria. Então isto é o resultado final, vamos dizer, da tradição hegeliano-marxista é esta. E o resultado final da tradição kantiana é a perpétua inconclusividade, é a síndrome do piu-piu, onde você nunca pode chegar a conclusão nenhuma, porque tudo são apenas aparências, tudo são hipóteses, e tudo é investigação científica, e temos que continuar investigando, então nunca podemos chegar a uma conclusão sobre nada. Isto é exatamente a cabeça perfeita do que no Ocidente se considera um político, um líder, vamos dizer, moderado, racional, equilibrado, etc, etc. É o sujeito que nunca tira conclusão nenhuma, sempre tudo pode ser de um jeito, pode ser do outro, e está eternamente com o síndrome do piu-piu. Se você diz uma realidade para ele, ele diz, pode ser, pode não ser, será que eu vi um gatinho? Eu vi um gatinho, não vi um gatinho. E assim continua. O próprio Franklin Roosevelt foi um exemplo disso, porque enquanto ele estava governando, o pessoal da União Soviética infiltrou tudo quanto era agente dentro do governo dele, ele não percebia. Tinha um agente que era tão íntimo do Franklin Roosevelt que ele morava dentro da Casa Branca. O sujeito era espião da KGB e ele não sabia. E se dissesse, ele diz, não temos provas científicas, vai ter que esperar mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Então, vamos dizer, isto é mais ou menos o panorama do mundo histórico, tomado na visão das elites. E nós perguntamos aí, o que é aí a efetiva inteligência? Então, muito bem. O único jeito inteligente que aparece é Joseph Stalin, evidentemente. Parece o único que tem algum poder de preensão sobre a realidade. Mas se dissesse para ele, olha, tudo que você está fazendo não vai resultar no paraíso dos proletários, mas na eternização de uma ditadura que vai ter que continuar matando os proletários um por um para sempre. Ele chegaria a perceber isso? Acho que não. Era certamente o personagem mais inteligente no tempo da Segunda Guerra, mas não tão inteligente assim. Quando Karl Marx formula o marxismo, todo o destino do movimento comunista já estava dado ali nas entrelinhas. Era perfeitamente previsível. Por exemplo, se você perguntasse assim, falar, olha, no mundo capitalista você tem o poder econômico aqui, que são as pessoas que têm
muito dinheiro, banqueiros, etc. E do outro lado você tem o poder político, que é mais ou menos independente disso, embora um dependa do outro dependa do outro, mas são coisas distintas. Se você vai ao socialismo, você vai unificar. As pessoas que têm o poder político são as mesmas que têm o poder econômico direto. Portanto, o que vai acontecer é uma separação muito maior entre o povo e os governantes do que você tem hoje. Quer dizer, você achar que isso vai ser alguma democracia é uma coisa de idiota. É claro que isso vai terminar numa ditadura quase impossível de você derrubar. Uma ditadura desse tipo ela só pode ser derrubada, por assim dizer, desde fora, por uma guerra, uma coisa assim, como acabou acontecendo. Foi uma guerra econômica, mas houve uma guerra, né? Então, nós podemos perguntar, mas por que ninguém percebeu isso logo ao ler as obras de Karl Marx? Por que tiveram que esperar a experiência de cento e tantos anos, da qual tem muita gente que ainda não tirou as conclusões? Porque nós estamos careca de ver esquerdista que conhece a história da desgraça toda que foi o regime comunista, não na União Soviética, mas na União Soviética, na China, na Hungria, na Polônia, em Cuba, em toda parte. E ainda não tiram as conclusões. Então é a síndrome do piu-piu, evidentemente. Só que de onde eles obtiveram a síndrome do piu-piu, certamente não foi do marxismo, foi do positivismo. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.